Nessa aula aqui a gente vai te mostrar como criar conteúdo para as redes sociais, principalmente para o Instagram, para conseguir vender o teu serviço através do Instagram, né? Trazer mais pessoas para o teu negócio. E para ti que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, a gente está trazendo aqui o exemplo da estética facial, seja de design de sobrancelhas, de cílios, mas todos os exemplos que a gente vai trazer aqui, o conteúdo que a gente vai trazer aqui, são facilmente adaptáveis para qualquer outro nicho, seja para prestação de serviço ou venda de produtos físicos ou produtos digitais. Então, aqui a gente vai voltar um pouco, recapitular sobre o funil de vendas, né? E o funil de conteúdos. E o que é o funil de vendas? Ele é uma representação do caminho que o teu potencial cliente vai percorrer, desde o primeiro contato com a tua marca até a decisão de compra. Ele é chamado de funil porque ele começa mais amplo, né? É um triângulo de ponta cabeça, fica assim. Então, ele começa mais amplo, com muitas pessoas que não conhecem a tua marca e vão começar a conhecer a partir daqui. E aí ele vai afunilando. Então, daqui as pessoas estão te conhecendo, aqui embaixo, que tem um pouco menos pessoas, as pessoas vão entender o que tu faz e vão começar a te considerar como a solução de um problema para elas. E por fim, que é a base, que tem menos pessoas ainda, são as pessoas que vão possivelmente se tornarem clientes e comprarem de ti, ou irem fazer o serviço contigo, né? E dentro do Instagram, como que a gente pode utilizar esse funil, né, de uma forma mais fácil? Dentro do Instagram, a gente tem vários formatos de posts. A gente tem o Reels, que ele tem um alcance maior, ele é um pouco mais ideal para topo de funil, porque quando a gente está lá explorando o Instagram, que tem a barra de explorar lá, a gente fica rolando Reels, Reels, Reels. Então, o algoritmo do Instagram entrega para mais pessoas que não são seguidoras os vídeos. Então, eles são mais fáceis para usar em topo de funil, que vai entregar para novas pessoas que não te conhecem, vão começar a te conhecer a partir dali e vão começar a acompanhar o teu conteúdo, o teu trabalho ou te seguir, né? Enfim. Depois a gente tem o carrossel ou os posts estáticos. São diferentes, mas eles basicamente têm as mesmas funções. Eles vão te ajudar a nutrir os teus leads, que os leads, no caso, são os contatos que tu tem nas redes sociais. Então, tu vai nutrir essas pessoas e trazer conteúdo relevante, agregar alguma coisa na vida dessas pessoas. Como o Instagram não entrega tanto esses posts para pessoas que não te seguem, eles são mais ideais para meio de funil, que daí tu traz conteúdos que realmente vão agregar alguma coisa na vida dessas pessoas. O carrossel até eles entregam de vez em quando, se botar uma música, alguma coisa assim, mas não entrega tão bem quanto o Reels para não seguidores. E aí, por fim, a gente tem os stories, que eles são mais usados para CTAs, enquetes, depoimentos, e acelera um pouco mais a conversão, porque a gente consegue usar ele bem no fundo do funil, porque o Stories é o formato que o Instagram realmente não entrega para nenhuma pessoa que não é seguidor do teu perfil. Então, aqui tu vai ter uma conversa um pouco mais íntima, vamos dizer assim, com o teu público, porque eles já passaram pelo Reels, já te conheceram, então, tipo, já passaram pela etapa de estar te conhecendo. Aqui tu já agregou um pouco de valor e aqui tu vai estar realmente conversando com eles, né? Tendo uma relação ali mais íntima, porque tu pode fazer enquete, depoimento, conversar com essas pessoas. Como que tu vai conversar? Tu pode compartilhar alguma coisa do teu dia a dia ou da tua vida que faça sentido com o teu serviço, com o que tu faz, e as pessoas vão querer opinar, vão querer responder. E tu pode pegar essas respostas, essas opiniões e colocar ali de novo nos stories e aí, tipo, manter uma conversa, né? Entre tu e todos os outros seguidores que quiserem acompanhar ali. Então, essa aqui é uma das formas mais práticas, assim, para criar os conteúdos, usar os formatos da melhor forma possível dentro do Instagram. E aí, voltando para os níveis de consciência. Os níveis de consciência, eles são basicamente o funil, só que no topo do funil a pessoa tem um nível de consciência e no fim já tem um outro nível de consciência. Como que funciona esses níveis de consciência? São estágios, né, que tu vai entender qual estágio que teu público tá, para tu entender e criar conteúdo direcionado para cada fase deles. Por exemplo, no topo do funil, a gente vai ter as pessoas que são inconscientes do problema, ou seja, elas não percebem que elas precisam do teu serviço. Por quê? Porque elas têm um sintoma, mas elas não sabem qual que é o problema que está causando esse sintoma.
Então, aqui tu vai criar um conteúdo um pouco mais educacional ou inspiracional. Por exemplo, o teu olhar pode parecer mais cansado sem tu nem perceber. Saiba como realçar a tua beleza natural. Ou seja, o que poderia ser o problema aqui? A pessoa se olha no espelho, ela se sente cansada. Ela não entende o porquê, mas ela se sente cansada. Quando, na verdade, só falta ou um design de sobrancelhas, mesmo que básico, porque eu não sei vocês, mas eu, quando tô com a sobrancelha por fazer, eu me olho no espelho e me sinto com a cara de derrotado. Uhum. E aí, ou às vezes só falta um design de sobrancelha simples para a pessoa, ou às vezes talvez um lash lifting, só para dar uma levantada nos cílios e realçar um pouquinho. Então, ou seja, aqui ela tem o sintoma, que ela se sente cansada, ela se olha no espelho, ela se sente cansada, mas ela não sabe qual que é o problema que está causando isso. O que exatamente ela tem que fazer para resolver esse problema. Às vezes ela nem sabe que ela pode resolver esse problema, que ela nem sabe que ela tem um problema. E aí, depois que tu criar esse tipo de conteúdo, ela já vai estar consciente de qual que é o problema que está causando aquele sintoma. E aí, o que vai acontecer? Ela vai saber que ela quer melhorar as sobrancelhas ou os cílios, né? E aí tu vai trazer um conteúdo mais explicativo. Por exemplo, 5 problemas comuns em sobrancelhas e como a rena pode te ajudar. E aí tu vai trazer o que vai explicar para essa pessoa, né? Vai criar um conteúdo que vai agregar algo na vida dela para fazer ela entender o que pode realmente solucionar aquele problema. Que aquele problema tem solução, né? E aí depois daqui a pessoa vai estar consciente da solução. Então ela vai saber que ela tem um problema, qual que é o problema que estava causando aquele sintoma, e vai saber que existe solução para aquele problema. Então, ela vai saber que existem serviços como micropigmentação, lash lifting, design de sobrancelhas, rena, que podem resolver aquele problema dela. E aí tu vai trazer comparativos, provas sociais, tipo um antes e depois, para a pessoa entender como que pode, às vezes, ver alguma foto de alguma pessoa que estava com a sobrancelha ou cílios igual dela, e o depois, como que ela pode ficar, né, futuramente. E ou então trazer comparativos, tipo a micropigmentação ou a rena. Qual que é a técnica que vai se adaptar ao teu estilo? Então aqui ela vai entender quais são as soluções que vão resolver o problema dela e qual dessas soluções que é a melhor para ela, né? Porque tu vai ajudar ela a entender como escolher uma dessas soluções. E aí, a partir daqui, ela vai estar já consciente do produto. Ou seja, ela já conhece o teu serviço, o teu salão, ela já sabe que tu atende, né, que tu faz aqueles serviços que vão solucionar o problema dela. E aí aqui tu vai trazer depoimentos de clientes mostrando como que foi serem atendidos por ti, como que foi fazer aquele procedimento, como que elas se sentiam antes, como que elas se sentiram depois daquele procedimento. Tu pode trazer promoções e fazer demonstrações. E aí aqui, nesse momento, tu vai fazer um CTA. O que é o CTA? Tu vai chamar aquela pessoa para ela tomar uma ação. Ou seja, às vezes a gente passa por todo esse funil aqui, chega aqui embaixo e não sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe, né? Lá dentro, no fundo, a gente sabe. Só que se ninguém fala pra gente o que a gente tem que fazer, a gente não faz. Então, daí aqui tu vai vai fazer um CTA, né? Tu vai chamar a pessoa para agendar um horário e vir fazer a sobrancelha, transformar o seu olhar em 1 hora. Então, é sempre muito importante fazer um bom CTA aqui, para fazer a pessoa entender o que ela tem que fazer. Dá para ver que a pessoa ela começou a cair dentro do funil, né? Ela foi por etapas e foi caindo, caindo através dos teus conteúdos, até chegar ao ponto que ela te enxerga como autoridade, né? Como alguém que vai conseguir solucionar o problema dela. E é esse caminho que tu tem que fazer as pessoas irem seguindo, né? Tu vai tanto alimentar aquelas que já te conhecem, aquelas que não te conhecem, né? Então é um modo que tu tem de ir se comunicando com todo mundo. E aí agora a gente vai te trazer alguns exemplos de como que alguns tipos de conteúdos que tu pode criar para essas pessoas. Por exemplo, a gente vai trazer, mas basicamente no mesmo estilo, né? De trazer um problema e uma solução. Então, nesse exemplo aqui de conteúdo, seria um conteúdo de você sabia, ou seja, tu vai estar mostrando algum dado, alguma informação que aquela pessoa não sabia. Ou, no fundo, ela sabia, só que não passa na cabeça dela, ela nunca parou para pensar, enfim. Vai Então, despertar. isso vai despertar aquela curiosidade ou aquele conhecimento nela, né? Uhum. Por exemplo, tu pode trazer um conteúdo, você sabia que a sua sobrancelha mal feita pode mudar completamente a tua expressão?
mas existe uma solução para isso. Então, aqui tu vai trazer alguns problemas e vai solucionar esses problemas para essa pessoa. Por exemplo, se o teu problema é sobrancelhas muito finas ou falhadas, a tua solução seria um design com rena que vai preencher de forma natural e sem dor. Ou então, se o teu problema é ter uma cor apagada que não valoriza o teu rosto, a tua solução seria uma coloração personalizada para realçar o tom natural da tua pele e do teu cabelo. Se o teu problema é que tu tem cílios retos que deixam o olhar apagado, a solução seria um lash lifting para levantar os fios e abrir o olhar sem precisar de alongamento. Eu aprendi esses dias, eu vi um vídeo de uma menina esses dias falando que ela tem os cílios reto, que não faz nenhuma curva, só que é mais para baixo, assim, curvado para baixo. Uhum. Aí ela falou que é cílios de vaca. Ela tem cílios de vaca. Cílios de vaca. E para baixo, é. Ela estava chamando cílios de vaca. Então, aí continuando aqui, pode trazer outras formas de problema. Por exemplo, se o teu problema é que o formato da tua sobrancelha não combina com o teu rosto, a tua solução seria um design profissional que vai harmonizar o traço certo para cada tipo de rosto. E por fim, se o teu problema é que o resultado temporário que tu tem, tu fica precisando retocar toda semana, não tem tempo, não tem saco de ficar retocando com tanta frequência, a tua solução seria uma micropigmentação para ter sobrancelhas perfeitas por meses, né? Para durar mais tempo sem precisar ficar retocando. E aí, por fim, trazer um CTA, muito importante sempre. Sei lá, agende seu horário e descubra qual é a técnica ideal para o teu rosto. Tipo, aí tu pode botar aqui o link na bio com o WhatsApp, ou o link na bio já com aqueles sistemas de agendamento automático, né? Tu pode trazer de diversas formas o CTA. E aí, outro exemplo de conteúdo seria o conteúdo com dicas, né? Por exemplo, quer saber o que deixa o teu olhar mais jovem em poucos minutos? Então, eu vou te mostrar os segredos que quase ninguém fala. E aí, de novo, tu pode usar a técnica do problema-solução, mas em formato de dica, né? Por exemplo, quem tem a sobrancelha caída, que envelhece o olhar, dá para, tipo, a gente pode fazer um design arqueado, levantar naturalmente a expressão. Quem tem pele oleosa, que não fixa maquiagem, talvez o ideal seria fazer uma rena especial que adere mesmo em peles oleosas. Se tu acorda todos os dias precisando preencher as sobrancelhas, tu pode fazer uma micropigmentação fio a fio com um efeito super natural que vai dispensar a maquiagem do dia a dia. Se tu tem cílios retos que não usam curvex, que não seguram o curvex, tu pode fazer um lash lifting com uma nutrição que vai curvar e fortalecer ao mesmo tempo. Ou então, quem tem o tom de sobrancelha errado e pesa no rosto, dá para fazer uma coloração personalizada, harmonizando sobrancelhas e cabelo. Então, aqui tu vai trazer os serviços que tu tem e trazer em formato assim de dica, é um segredo que ninguém te conta, e aí tu vai usar esses serviços para tentar fazer a pessoa se sentir, ter uma identificação, por exemplo. Tu vai falar, se tu tem a pele oleosa que não fixa a maquiagem, muita gente vai se identificar. E aí, tu já vai falar qual que é o tipo de serviço teu que ela pode fazer. E aí, tu pode fazer, tipo, de várias formas diferentes, tudo em um único vídeo, por exemplo, e aí tu vai ter várias pessoas se identificando em um único conteúdo, né? E aí, de novo, muito importante trazer um CTA. Se tu quer também realçar a tua beleza sem esforço, clica no link da bio e agenda a tua transformação. Bom, Maria, outra técnica que tu pode usar também seria a questão de falar sobre os erros, né? Porque a gente não gosta de cometer erro, né? Então, tu pode utilizar um exemplo como dos erros. Pare de estragar suas sobrancelhas. Esses são 5 erros que podem estar acabando com sua beleza. E tu pode misturar isso com impacto, né? Então, por exemplo, pare de estragar sua sobrancelha, né? Tipo, isso gera um impacto, né, pra gente, porque a gente tem sempre aquilo, só mais um fiozinho, né? Então, o primeiro erro seria tirar a sobrancelha em casa e deixar falhas, né? Então, a solução, design profissional, que preserve o formato ideal para o seu rosto. Aí, outro erro também, escolher qualquer tinta e acabar com a cor manchada, né? Então, seria a solução, uma coloração exclusiva que combina com o tom da pele da pessoa e principalmente com o tom do cabelo, né? Outro erro, usar maquiagem todo dia para disfarçar falhas. A solução
seria uma micropigmentação, fio a fio, natural, prático para o dia a dia. Aí, outro erro, colocar cílios postiços que danificam os fios naturais. Solução. Lash Lift, nutritivo, que valoriza seus cílios sem agredir. Outro erro que a gente comete é achar que a sobrancelha fina deixa o rosto mais delicado, né? Então, a solução, rena modeladora, que dá volume e equilíbrio à expressão. Então, tu sempre dá, aqui tu consegue, quando tu fala sobre os erros, tu consegue mostrar o teu conhecimento, a tua autoridade, sabe? Tipo, mostra que o que a pessoa está errando, mas já mostra a solução, né? E tu já consegue mostrar ali aquilo que tu sabe, o teu conhecimento, né? Sobre esse erro que a pessoa está cometendo. E aí, sempre um CTA, né? Se você já cometeu algum desses erros, vem se transformar comigo, a gente pelo link da bio. Ou você pode colocar alguma coisa assim no sentido, comente aqui quais são os erros que você mais comete, para gerar interação, sabe? Tipo, já cometeu algum desses erros? Coloca aqui nos comentários, sabe? Então, tentar, assim, incentivar o pessoal, né? Também a estar interagindo contigo, né? Outra estratégia seria com base nas dores, desejos e dúvidas mais comuns dos teus clientes, né? E isso a gente chama, a gente já viu sobre isso, né, juntas, sobre as urgências ocultas, lembra? Uhum. Quando a gente conhece o nosso público, sabe quais são as dores dele, desse público, né? Quais são os desejos que essas pessoas têm, né? E as maiores dúvidas, a gente consegue falar sobre isso e gerar mais identificação com o público, né? O público consegue se identificar melhor, porque tu está falando realmente a dor da pessoa ali, né? Então ela consegue se identificar muito mais com o que tu está falando. Porque, na realidade, as redes sociais, a gente consegue, sim, vender pelas redes sociais. Mas a venda é uma consequência de toda uma interação, né? Assim, de tu estar conseguindo fazer com que as pessoas te conheçam, se identifiquem contigo. Então, é todo um processo. Então, a venda é uma consequência, ela não é a primeira prioridade tua ali, né? De tentar empurrar teu produto. Né? Tu tem que primeiro gerar o desejo para as pessoas do teu produto, né? Então, gerar essa conexão, né? Porque profissionais como né, dessa área tem muito, né? Mas como que ela vai conseguir se conectar contigo e ver que, não, essa é a profissional que eu vou realmente ir lá e ela vai resolver meu problema? É através disso, de tu falar a mesma língua que essa pessoa, os meus problemas que essa pessoa está realmente querendo resolver, né? E aí a gente consegue fazer isso realmente conhecendo o nosso público, né? E então, tipo, baseado nas dores que os meus serviços resolvem, então, por exemplo, sobrancelha falhada, né? Cílios retos, aparência cansada, né? Então, tipo, todas essas dores tu já pesquisou, tu sabe que teu público tem isso, e teu assunto lá dentro das redes sociais vai ser sobre isso, né? Tu vai tentar criar conteúdos que cutuque essa dor dessa pessoa, né? E aí ela vai despertar isso e aí vai passar a te seguir e, né, te ver como autoridade. Desejos que meus serviços realizam, né? Então, acordar pronta, realçar o olhar, né? Ter sobrancelhas simétricas, né? Então, são desejos que as pessoas têm, né? Tipo, quando elas vão resolver um problema delas, elas não estão lá para, eu vim aqui fazer minha sobrancelha. Não, eu vim aqui para ficar mais bonita. Eu tenho o desejo de ficar mais bonita, né? De realçar o meu olhar. Esse é o desejo das pessoas, né? E as dúvidas mais comuns, né? Seria tipo, tu vai pesquisar o que as pessoas pensam, né? Tipo, quais são as dúvidas maiores que elas têm. E, será que dói? Né? Por exemplo, quanto tempo dura? Né? Fica natural, porque tu tem que ver qual é um pouco
também entra o medo, né? O medo de arriscar, medo de, se eu colorir minha sobrancelha, será que vai ficar legal? Será que vai combinar comigo? Né? Então, isso também seria muito interessante, assim, de estar falando, né, para as pessoas. E, às vezes, despertar isso nela, como a Laura falou, sem nem mesmo a pessoa saber que ela tem aquela dor, né? Que seriam as urgências ocultas que a gente viu, né? As urgências ocultas, elas realmente tu consegue criar assuntos relacionados e que atraem o público certo. Tá aqui, ó. Né? Então, tu vai conseguir falar realmente o que o público quer ouvir. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer a sobrancelha, ela quer ter uma autoestima, ela quer ter um rejuvenescimento, praticidade no dia a dia, né? Então, tu vai conseguir fazer conteúdos dentro dessa, né, do que o público quer, né? Tá relacionado com que atrair esse público, né? Relacionando esses assuntos. E aí aqui tem alguns exemplos, né, de urgências ocultas. Então, só recapitulando, né, o que seriam essas urgências ocultas, são desejos, dores, que às vezes o teu público nem sabe que tem, né? Então, tipo, tu vai falar de coisas que o público ele realmente não tem consciência, né? Então, que entra os níveis de consciências que a Laura falou, né? Então, a pessoa que é consciente, que sabe que tem, é inconsciente, que não sabe que tem um problema, né? E as conscientes que sabem que tem um problema, e aí ela busca a solução, né? Então, dentro disso, vem essas urgências, né? Então, seriam ainda coisas que ela não conseguiu expressar realmente, né? São coisas ocultas dela. Então, por exemplo, na tua área de estética, né? Eu vou lá fazer minha sobrancelha, mas a minha urgência oculta, ou seja, o meu desejo, a minha dor oculta eu quero me sentir mais confiante, né? Mas eu não vou chegar lá para ti e dizer assim, eu vim aqui fazer uma coisa para sair mais confiante. Não, eu vim aqui fazer minha sobrancelha, né? Então, e aí tu vai falar qual é a solução. Esse aqui, com esse procedimento, você vai se sentir mais confiante, você vai, né? E aí tu vai mostrar para ela o caminho, né? Tipo, vai despertar nela aquilo que ela nem sabia, né? Eu nem pensei que a sobrancelha pudesse me trazer um pouco mais de confiança, né? Então, é tu que vai despertar isso nela. Então, por exemplo, tem algumas urgências ocultas meio inusitadas, que seriam coisas que poucos pensam, mas geram interesse. Então, geralmente, é coisas que as pessoas não falam. Elas não falam, né? Elas não expressam. Então, sobrancelha mal feita envelhece a fisionomia. Cílios retos podem fechar o olhar, né? Então, tipo, são coisas que elas não sabem, né? São desejos que elas não têm conhecimento sobre isso, né? E aí, se tu chegar lá para elas e dizer, olha, uma sobrancelha mal feita te envelhece, né? E ninguém quer parecer mais velha, né? E aí, tipo, opa, tu despertou um negócio, um sentimento nela, né? Porque a pessoa vai pensar, eu não quero parecer velha, né? E mais velha do que eu sou. Então, isso é uma urgência oculta. Tu despertou uma urgência oculta nela que ela nem sabia, né? Que ela nunca imaginava. Urgência oculta quentes. Então, pessoas prontas para comprar. Então, eu já sei que eu tenho que fazer minha sobrancelha, né? Então, eu já passei naquele funil ali, naquele processo do funil, já sei, já conheço o meu problema, né? Então, eu estou pronta já para procurar alguém para solucionar o meu problema, né? Então, eu vou procurar quem vai resolver. E aí, onde é que tu vai estar? Tu vai estar lá no Instagram para eu te achar, né? Então, por exemplo, tu pode fazer alguma coisa de você vai ter um evento, vai ter um casamento, uma viagem para fazer, né? Então, a solução é essa para você fazer a sua sobrancelha, por exemplo, né? E aí tu já tá tipo despertando, opa, realmente eu vou ter um evento para ir, eu preciso, né, fazer minha sobrancelha, e aí tu tá lá para resolver meu problema, né? Então, por isso que é importante sempre a gente estar buscando estar presente, né, nas redes sociais. E a questão das urgências frias, né, ocultas frias,
seriam temas mais amplos, né? Que atraem todo mundo, que atraem uma audiência assim mais, né? Ampla. Então, por exemplo, tu pode dar dicas de autocuidado, de beleza natural, de tendências, né? Não precisa ficar só focada numa coisa só. Tu pode combinar o que tu faz com outras áreas, né? Com outras coisas também, né? Principalmente se tu trabalha também com outras pessoas, né? Tipo, outras pessoas fazem outros serviços, tu pode tentar fazer essa junção, né? Então, de temas, né? Então, seria também muito interessante tu fazer isso. Tem alguma dúvida, Maria? Isso tudo que vocês estão me falando até agora é válido para todos os formatos do Instagram, tipo, tanto story quanto carrossel, reels, tudo mais, né? Isso. Tá. Cada vez que tu vai fazer um conteúdo, tu precisa pensar que tipo de conteúdo tu quer fazer, né? Ou seja, lá no início, aqui a gente falou a cada um qual é o resultado que ele dá, né? Então, por exemplo, um Reels, ele é de alto alcance e mais ideal para o topo do funil, ou seja, para pessoas que não te conhecem, né? Então, que vão passar a te conhecer. Então, o que acontece? Eu quero fazer conteúdos para essas pessoas. Então, o formato ideal seria um Reels. Dentro desse Reels, né? Bom, são pessoas que não me conhecem. Claro, tu pode fazer também Reels para estar fazendo conteúdos para as pessoas que já te conhecem, né? Mas como a gente geralmente não tem muito tempo de ficar ali fazendo milhões de conteúdos, né? A gente não trabalha só com isso, então seria melhor que agora no início tu realmente colocasse um objetivo para cada coisa que tu fizesse, sabe? Para cada conteúdo que tu fizesse. Então, por exemplo, se um Reels tem um alto alcance, né? Então já pensa na estratégia. Se ele tem um alto alcance, então eu vou fazer um conteúdo de inconsciência, por exemplo, né? Ou vou mostrar sobre o problema, né? Solução problema, ou sobre os erros, né? Então tu tem que mais ou menos pensar assim sempre qual vai ser o objetivo o resultado que eu quero criar com esse conteúdo. Porque, por exemplo, não adianta eu fazer um conteúdo para, sei lá, pessoas que não te conhecem, né? Tu tentar já fazer um conteúdo mostrando aquilo que tu faz e já convidando elas para vir fazer um atendimento contigo, né? Elas ainda não confiam em ti. Elas não te conhecem ainda, né? É como se, por exemplo, tu estivesse passando na rua e alguém te oferecesse alguma coisa para comprar e tu, tá, mas o que é isso? Né? Então sempre ter pensar, né? Tipo, o que eu quero, que resultado que eu quero, qual é o público que eu quero atingir, e aí tu vai pensando nisso e criando teus conteúdos. Então, isso aqui serve para qualquer, né? Vou fazer um estático, né? Ou um carrossel. Qual é o objetivo que eu quero com esse carrossel? Né? Qual é o público que eu quero atingir? Bom, carrossel geralmente ele é melhor para pessoas que já estão te seguindo, né? Então, o que eu posso fazer? Né? Posso fazer mais conteúdos dentro elas têm mais consciência do produto, elas sabem já qual é o teu serviço. Então, de colocar mais sobre dúvidas, erros, né? Então, muita dúvida, muita dica. Dica é muito bom também para esse público, né? Porque aí elas já sabem que tu tem esse conhecimento, né? Elas já te seguem. Então, são um tipo de conteúdo que funcionam bem, né? Conteúdos para pessoas que não te conhecem. Esse aqui é muito bom, ó. Você sabia? Que desperta curiosidade, né? Você sabia que, né? Então, tipo, tu tá ali, aí aparece tu falando, você sabia que? Aí a pessoa, o quê? Eu não sabia, o que eu tenho que saber? Né? Ela tava ali, né? E aí, tá, o quê? O que eu tenho que saber, né? Então, a gente tem que pensar, porque a gente também está do outro lado da tela, né? A gente também olha conteúdos dos outros.
Então, a gente também pode pensar nas nossas atitudes, né? O que chama atenção, o que faz eu parar, né? E aí tentar seguir essas estratégias também, né? De conteúdos. E não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Então, sobre as urgências ocultas, é por isso que a gente precisa realmente entender e estudar o nosso público, saber realmente o que ele precisa, para a gente poder estar conseguindo conversar e falar aquilo que o público precisa ouvir, e não só aquilo que a gente quer falar, porque isso é muito comum acontecer nas redes sociais, né? Ah, eu estou a fim de falar sobre isso hoje. Não, realmente o que o teu público precisa ouvir e é o que tu consegue solucionar, né? E se você quiser saber um pouco mais sobre as urgências ocultas e que eu gostaria que a gente fizesse um vídeo exclusivo sobre isso, coloca aqui nos comentários urgência, e aí a gente vai ver como é que vai ser a questão de demandas. Tem muita gente que tiver interesse, a gente vai fazer um vídeo exclusivo para vocês, então, falando só sobre as urgências ocultas, como descobrir as urgências, né, que é muito importante para que a gente consiga ter conteúdo realmente interessante, vasto e que converte, né, dentro das redes sociais. E também não esquece de dar uma curtida no vídeo, né, se esse conteúdo está realmente sendo interessante para você. Se inscreva aqui no nosso canal para não perder mais conteúdo como esse, né. Então, aqui tem alguns exemplos práticos, né, de a gente fala conversa, porque, na real, as redes sociais é para que a gente possa ter aquele contato com o público, né, conversar, ter essa conexão com o público, né. Então, por exemplo, veja como transformar as dores, desejos e dúvidas em conversas que realmente convertem. Porque, na real, like não paga a conta, né? A gente quer converter, a gente quer que as pessoas procurem o nosso trabalho, o nosso serviço, comprem da gente, né? Mas esse é o caminho. Esse é o caminho da conexão que tu vai fazer, tu vai mostrar o caminho para ela para que ela chegue no final do funil, né? Então, a dor que meus serviços resolvem, por exemplo. Minhas sobrancelhas são muito falhadas, parece que nunca ficam bonitas. Será que tem solução? Sim, hoje existem técnicas seguras que corrigem falhas e valorizam seu olhar sem perder a naturalidade. Mas será que não vai ficar artificial demais? Na avaliação, eu entendo seu estilo e faço um design personalizado. Você pode ter sobrancelhas naturais e bonitas do seu jeito. Me chama e vamos marcar uma análise, ou a sua análise, né? Um desejo. Desejo que o meu serviço realiza, né? Queria tanto acordar já pronta, sem perder tempo com maquiagem todo dia. Aí, como que tu vai resolver isso? Com técnicas como design, com rena, coloração, micropigmentação. Você acorda com um olhar valorizado todos os dias. Mas e se eu me arrepender do resultado? Ah, aqui tudo é feito sob medida para realçar sua beleza natural, sem exageros. Me manda uma mensagem que te explico como funciona. Então, sempre tu vai mostrar, né? Tipo, deixar a pessoa segura, né? De que tu consegue resolver aquele desejo, né? Uma dúvida comum do meu público. O lash lift dói ou estraga os cílios? Não, o procedimento é indolor e ainda fortalece os fios, deixando os cílios curvados e bonitos. Mas e se quebrar meus cílios? Trabalho com produtos de qualidade e técnicas seguras para preservar a saúde dos fios. Quer agendar e ver de perto como funciona? Então, uma maneira também sutil que tu pode usar o CTA é assim, tipo, você quer saber mais, quer ver na prática, quer ver o resultado, né? Então, né, convida a pessoa assim sutilmente, né, para conhecer o teu trabalho. Isso aqui é muito legal, são tipos de conteúdos muito legais que tu pode estar usando nos stories com destaque, sabe? Porque são coisas que tu sabe que teu público vai perguntar, né? Elas sempre vão ter aquelas mesmas perguntas. Será que dói? Será que fica natural? Será que não fica artificial demais? Será que, né? Então, tu já coloca lá, já resolve o problema da pessoa antes mesmo dela pensar naquilo ali, ou ela vai olhar ali já,
né, nos destaques e já está até aqui a resposta da minha pergunta, né? Então, seria uma coisa muito interessante, porque geralmente os destaques, né, a gente tem que usar com bastante, assim, estratégia, né? E uma das formas de tu utilizar é colocando lá, em forma de perguntas, né? Tipo, como se tivesse alguém te perguntando e tu colocasse as respostas, né? Então, tu coloca, por exemplo, essa pergunta aqui: minhas sobrancelhas são muito falhadas, parece que nunca ficam bonitas, será que tem solução? E aí tu já responde, sabe? Então, para as pessoas vai aparecer isso aqui, e aí dentro ela vai ter as respostas, por exemplo, né? Então, é bem interessante isso, bem de usar como destaque. Não só colocar só os serviços lá, né? Porque muita gente faz isso, só coloca os serviços lá e usa isso como destaque, né? E aí, mais exemplos de conversas estratégicas seriam assunto relacionado que atrai o público certo. Então, sinto que meu olhar me deixa com cara de cansada, mesmo descansando bem. Um design de sobrancelha bem feito pode rejuvenescer a expressão e abrir o olhar. Mas será que dá tanta diferença assim? Dá sim. Pequenos ajustes mudam toda a harmonia do rosto. Me chama que eu te mostro antes e depois. Urgência oculta inusitada. Nunca pensei nisso, mas será que sobrancelha mal feita pode me deixar com aparência mais velha? Sim, o formato errado pode pesar a expressão e te envelhecer visualmente. Mas será que vale a pena investir só nisso? É um detalhe que transforma seu rosto inteiro. Vale a pena se olhar no espelho e amar o que vê. Me chama para marcar sua avaliação. Então, é um modo assim de falar que, né, deixa a pessoa tipo, mas será que vale a pena isso? Claro que vale, né? Mas tu tá mostrando isso de uma forma tipo, né, aqui venha fazer uma avaliação que a gente vai conseguir resolver, né? Vamos entender teu rosto, vamos, né? Então, tu pode estar utilizando isso como gancho realmente, né, para chamar essas pessoas. E a urgência oculta quente. Tenho um casamento daqui a alguns dias e queria estar impecável, mas não sei o que dá tempo de fazer. Procedimentos como design de rena, coloração, slash lift entregam um resultado rápido e perfeito para eventos. Mas será que vai durar até o grande dia? Sim, são técnicas que duram semanas. Me chama e te encaixo na agenda antes do seu evento. Urgência oculta fria. Queria cuidar mais de mim, mas não sei por onde começar, sem gastar muito tempo. Ou sem gastar muito dinheiro. Sempre quando fala em dinheiro, o povo também, né? Tipo, opa. Beleza prática é possível. Com sobrancelhas e cílios bem feitos, sua rotina fica mais leve e você se sente bem no dia a dia. Mas será que isso faz tanta diferença assim? Sim, são detalhes que aumentam a autoestima e facilitam a sua vida. Quer que eu te mostre opções que se encaixam no seu estilo? Né? Então, são exemplos de cada um ali, né? Urgência inusitada, urgência oculta quente, né? Que são as pessoas que já sabem que precisam do problema, que precisam resolver esse problema. E aqui a urgência fria, né? Que são pessoas que não sabem ainda, que não têm tipo, conhecimento, né? Que uma sobrancelha, por exemplo, pode fazer tanta diferença assim no rosto dela. Né? Então, basicamente, era isso. Não sei se tem alguma dúvida. Não, gente, ficou perfeita a explicação, adorei. Já abriram meus olhos já. É bom porque é uma maneira de tu se conectar com o teu público e assim, muitos profissionais utilizam as redes sociais só para foto, sabe? Posta foto ali do teu trabalho. Claro, você precisa mostrar o resultado, né? Muito antes e depois, dependendo do nicho que a gente está, a gente precisa realmente mostrar antes e depois, foto, como é que era, né? Tipo, mas a gente pode mostrar mais, a gente pode entregar mais para as pessoas, sabe? E assim, é uma maneira de estar realmente assim, tipo, sim, ela sabe muito, né? Ela realmente é uma profissional muito boa, ela entende muito, né? E aí já te
começa a te considerar, né, como autoridade, né, e começa a passar a ficar conhecida, né, mais, porque o alcance é maior dos teus conteúdos, né, e não só uma simples foto, né. Então, o que que tu pode fazer com todas essas informações, todo esse conteúdo, todas essas ideias que a gente trouxe para ti? Tu pode acessar o nosso calendário editorial, que inclusive esse calendário editorial, a gente vai deixar o link aqui na descrição para tu conseguir acessar esse material gratuitamente. A gente vai deixar aqui nesse calendário também 30 ideias de conteúdos diferentes que tu consegue facilmente adaptar para o teu nicho, seja de prestação de serviço ou de produto digital. Então, aqui no calendário editorial, o que que tu vai fazer? A gente tem a visualização em formato de calendário mesmo, para tu conseguir visualizar qual dia que tu vai postar cada conteúdo e conseguir se programar com antecedência, seja semana, seja mês, seja mais de mês, tu consegue se programar com antecedência, já deixar os conteúdos prontos, para não se perder na criação de conteúdo. E aí, aqui a gente vai deixar as 30 ideias de conteúdo adaptáveis. E aí, a única coisa que vai ter que fazer é vir aqui e definir uma data de publicação. Ou então, abrir o card, vem aqui, define a data de publicação, adapta todo o conteúdo para o nicho e ele já vai aparecer daí no formato de calendário quando tu definir uma data específica. E se tu quiser saber mais sobre esse calendário editorial e como centralizar todo o teu marketing, desde as ideias, a criação de conteúdo, o teu branding, identidade visual, tom de voz, e quiser centralizar tudo em um único local, sem se perder, sem precisar criar conteúdo aleatório todos os dias e conseguir facilitar e otimizar a tua rotina, a gente vai deixar um link aqui também, o nosso Planner Método Centraliza. Lá a gente tem todo o marketing centralizado em um único lugar para otimizar a tua rotina e facilitar a tua criação de conteúdo. E, além disso, também a gente tem dentro do nosso PMC, que é o nosso Planner Método Centraliza, além de toda a estrutura para tu conseguir ter as tuas ideias de conteúdo, criar realmente os conteúdos, definir as datas e tudo mais, ter o teu calendário editorial, lá dentro tu também consegue fazer toda a tua pesquisa de mercado, de concorrentes, de público. E, ainda sobre concorrentes, se tu tiver alguma dúvida sobre como se cria uma pesquisa de concorrentes, como identificar os concorrentes, como se destacar no mercado na frente, e sair na frente dos concorrentes, a gente tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, sobre como criar uma pesquisa de concorrentes, como identificar os concorrentes e se destacar com eles, o que fazer com as informações, junto com a inteligência artificial.